Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindas ao meu canal, né? Bem-vindos. E conforme a gente combinou, todas as semanas eu traria uma história de mulheres que trabalharam comigo, né? E essa mulher que eu vou contar a história dessa semana é uma história recente, não faz tanto tempo assim de que isso aconteceu. Essa história já aconteceu na era do WhatsApp, já aconteceu na era das tecnologias que a gente tem hoje, né, redes sociais e tudo mais. E ela teve 2 filhos, e essa menina que teve problemas, né, ela nasceu quando ela tinha quase 12 anos, aí nasceu a irmãzinha, ela ganhou a irmãzinha. Essa minha amiga teve mais um filho, né, essa mulher que trabalhou comigo. E aí a menina teve, assim, uma certa resistência, né, em aceitar. Durante todo esse tempo ela foi o centro das atenções dos padrinhos, dos pais, dos avós, né? E aí veio esse menino e ela não teve assim uma boa aceitação. A mãe e o pai, por sua vez, acharam que seria assim algum ciúme repentino, alguma coisa assim de momento, né? Mas que com o tempo se iria se desfazer, né? Mas infelizmente não, gente. Quando ela foi perceber, né, já entrando para uma adolescência, depois de 13, 14, quase para 15 anos, né, que ela foi descobrir que a menina já estava envolvida sexualmente, né, com a turminha que ela tinha no bairro. Ela já estava envolvida com drogas, né, e ela foi pega de surpresa no final de semana quando ela foi chamada que a filha dela se encontrava hospitalizada por coma alcoólico, né. Então assim foi uma situação que pegou tanto ela quanto o marido dela e a família inteira de surpresa, porque a menina nunca tinha dado sinais assim de que ela tivesse esse tipo de descontrole emocional, né? Que isso tivesse acontecido a partir do nascimento do filho, né? Isso também foi descoberto assim com um certo tempo após esse acontecimento, né? Porque daí quando isso tudo aconteceu, que isso veio à tona, né? Essa mulher que trabalhava comigo, ela entrou numa depressão profunda, né? Teve uma depressão assim que o marido dela e os pais assim ficaram realmente preocupados porque acharam que ela não conseguiria dar a volta, né? Mas daí foi medicada, foi assim isolada, ela teve que deixar o pequeno dela que ainda não tinha 2 anos, de 2 para 3 anos, com os avós paternos, né? Ou seja, os pais do marido dela, e ela foi para a casa da mãe. A mãe dela morava numa cidadezinha um pouco afastada, né? E a mãe dela então levou ela para casa, para cuidar um pouco dela, porque ela ficou muito abalada. Então ela fez um tratamento até bastante rigoroso, assim, né, que passava muito tempo sob efeito de calmantes, né, e antidepressivos. Isso foram assim alguns meses, depois ela conseguiu retomar, né, e aí tinha todo esse problema da filha para resolver, né. Então ela disse não. Eu realmente fui pega de surpresa, eu não esperava que a minha filha tivesse... Ela se culpou porque ela achou que ela não foi capaz de perceber no momento que ela ficou grávida, a partir do momento que ela ficou grávida, e depois quando chegou o menino, de que isso tivesse acontecido por conta dessa substituição que a menina sentiu, né? Mas depois, com o tempo, eles foram vendo que não foi. Isso teve sim uma certa força, uma certa parcela, né? Mas não foi só isso, né? Ela já vinha se envolvendo com as meninas, as pré-adolescentes, né? Já na época do colégio, depois quando começaram a fazer as suas pequenas voltas, suas pequenas saídas, né? E más companhias, né? Como a gente sabe que pode acontecer com o filho de qualquer pessoa, né? Há pessoas com má intenção sobre uma determinada situação, sempre existe hoje nesse mundo que nós vivemos, infelizmente é muito comum, né? E aí então ela, quando percebeu que isso não tinha sido só por uma falha dela, por uma falta de tato em perceber de que a filha tinha ficado muito enciumada, muito emocionalmente abalada com a chegada desse irmão, né? Que normalmente não é o que acontece, não é comum acontecer. Normalmente quando chega uma criança depois de tantos anos, né, o irmão aceita muito bem, né, ou então fica até com ciúmes do próprio irmãozinho que chega, né, mas ela teve um comportamento que existe, embora não seja tão comum, mas essa menina teve esse problema, né. Aí juntando com esse problema que ela teve de se envolver com más companhias, né, de aceitar, por exemplo, assim, conversar com jovens que já tinham um pouco mais do que a idade dela, que estava entre 12 para 13 anos, né,
Então, assim, já teve um envolvimento com esse tipo de rapazes, né? Alguns meninos que realmente têm essa condição de serem mais, vamos dizer, livres, né? O homem sempre tem essa noção de que ele pode ser mais livre do que a mulher, de que os pais dão liberdade maior, né? E acaba, às vezes, se envolvendo com meninas até mais jovens, né? Então, assim, quando ela foi perceber, realmente a filha dela estava com problema com álcool, estava com problema com drogas e, além disso, envolvida sexualmente com esses rapazes. Então, no momento que ela viu isso, ela imediatamente entrou em desespero, entrou em depressão, né? E teve que ser medicada e fazer esse tratamento com ela mesma. Mas, depois, aquela força que extraordinariamente a mulher tem dentro dela, né? Ressurgiu, né? Ela tomou de novo as rédeas da situação e disse: não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser presente na vida da minha filha hoje mais do que nunca, né? Porque essa situação que ela está vivendo, eu tenho que participar dessa mudança, dessa modificação, dessa reconstrução da minha filha, não posso deixar minha filha desse jeito, né? E assim ela fez. Durante esse tempo que ela ficou doente, né? O filho pequeno, que estava entre 2 para 3, talvez um pouquinho mais do que isso, ficou com os avós paternos, né? E ela foi, depois que ela fez esse pequeno tratamento, ela voltou e disse: não, agora eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para recuperar a minha filha, né? Então ela disse: nós tivermos que mudar de cidade, nós vamos mudar de cidade para tirar a minha filha desse ambiente, né? E vamos fazer. Então, trouxeram a filha de novo para uma conversa, né? Que envolveu multidisciplinaridade nos profissionais, tanto médico como a psicólogo, psicoterapeuta, né? Envolveram a diretoria do colégio onde a menina estudava, né? Envolveram uma série de coisas, assim, de medicamentos, né? Até que a menina teve, assim, não sei porquê, um momento de, vamos dizer, fase adulta, que não seria normal para a idade dela, né? E disse: não, mas eu aceito ir para uma clínica de recuperação. Eu quero sair disso porque eu sei que isso não vai fazer bem para mim. E aí a menina aceitou, entre 13 para 14 anos, né? Foi levada para uma clínica de reabilitação, né? Os pais iam toda semana lá ver essa menina, né? E ela ficou mais de um ano recolhida nessa casa de recuperação. E aí, quando ela voltou, né? Assim que ela voltou da clínica, a mãe tinha toda essa preocupação de saber que ela voltaria para o mesmo ambiente onde as pessoas que estavam convivendo com ela também estavam. Então eles decidiram de comum acordo se mudaram para uma outra cidade, aonde um irmão do marido dela, né, ou seja, o cunhado da mulher que trabalhava comigo, morava nessa outra cidade, né? E ele disse: não, vamos mudar, você vai vir para cá, né? O irmão dele disse: você vai vir para cá, nós vamos arrumar um lugar para você trabalhar, nós vamos arrumar um lugar para ela, né, que é essa pessoa que trabalhava comigo. E essa menina vai ter todo o acompanhamento, a gente vai colocar ela num outro ambiente, numa outra situação, né? E assim foi, gente, o processo assim que demorou. Hoje, desse dia para cá, né? Já deve estar fazendo assim quase 6 anos que isso aconteceu, né? Então, finalmente eles conseguiram que a menina saísse desse vício, saísse dessa situação, né? Mas a gente percebe assim de como que está perto cada vez mais da gente, né? Essa questão de adolescência, de a pré-adolescência até, estar envolvida nessas situações de droga, de bebida, né? De saídas para diversões que levam eles para uma sexualidade precoce, né? E que queira ou não queira, às vezes traz problemas financeiros para dentro de casa, né? Às vezes traz uma gravidez precoce, às vezes traz uma revolta da criança por não aceitar certas coisas, né? Então, infelizmente, gente, isso está cada vez sendo mais cedo na vida das pessoas, né? Tanto dos pais que têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes, como as próprias crianças ou pré-adolescentes, né? Que sentem essa revolta, esse clima de estar assim sempre necessitando dessa vida louca, como eles chamam, né? De diversão, de bebida, de droga. Realmente, gente, é uma preocupação, é uma situação que precisa cada vez mais ser acompanhada de perto pela mãe, pelo pai, né? E assim, a mídia, né? Tanto a mídia
de televisão quanto a mídia de redes sociais, né? Eles dão ferramentas para que a pessoa se comporte de outra forma em casa, né? De forma que os pais pensem, né? Ou seja, eles têm a impressão de que está tudo bem, né? E ela consegue fazer essa dupla personalidade, ou seja, dentro de casa ela é um tipo de coisa, quando ela sai ela se transforma em outra pessoa para estar envolvida naquele ambiente, né? E às vezes os pais inocentemente, naquela noção de que estão dando o melhor para os filhos, né? Às vezes quando eles vão perceber, acontece o que aconteceu com essa minha amiga, com essa mulher que trabalhou comigo, né? De que a filha, quando ela foi saber, a filha estava internada no hospital em coma alcoólica. Ela estava lá, foi recolhida da noite, né? Ou seja, foi para a noite, bebeu excessivamente, ela ainda conta, entrou em coma alcoólica, foi levada ao hospital e só naquele momento, então, é que a filha foi hospitalizada é que os pais vieram a saber de que ela tinha todo esse envolvimento que depois foi descoberto. Então, assim, uma situação bastante, além de ser uma situação complicada, gente, foi uma coisa muito triste, né? Porque enquanto que você não tem isso perto de você, né? De que você vê isso na TV ou que você vê isso nas mídias sociais, é uma coisa. Agora, quando você tem isso dentro da casa, é realmente uma situação que pega a pessoa desprevenida, pega ela e deixa em choque, né? Então, assim, a sugestão que eu dou para você que está ouvindo isso, né? Fique observando, né, as coisas que estão acontecendo à sua volta com os filhos, adolescentes, pré-adolescentes, né? A chegada, talvez, de um filho que chega, assim, com certa diferença de idade, se isso não causa um problema emocional naquela menina ou naquela criança que já estava dentro de casa, né? Observe se, de repente, você talvez não possa fazer um caminho de acompanhamento para ver onde o filho vai, com quem que ele vai, né? Que horas que ele chega, que horas que ele sai, quem são as suas companhias, né? Muitas vezes eles têm hoje uma facilidade de ter uma escola, digamos assim, que vem de coisas que estão bem longe, né? Mas eles transportam para aquela vidinha que eles têm ali no bairro, né? Perto na redondeza onde eles moram, e acaba trazendo daí esses grandes conflitos, né? Tanto emocionais quanto financeiros, né? Quanto de saúde, né? Porque a saúde do físico, ela também vai acontecer a partir daquilo que a pessoa tem emocionalmente, né? Então, se a pessoa emocionalmente está desequilibrada, né? Ela vai trazer isso para o físico, daí vão acontecer as doenças como dores de estômago, dores de cabeça, né? Coisas de toda ordem, né, gente? Então, assim, é só essa história eu trouxe para vocês refletirem, a partir de que o acompanhamento, né, ele deve ser contínuo, né? Desde que a criança vai os primeiros aninhos para a escola até depois, quando ele começa a ter uma vidinha social dele já, né, que deve acontecer, eu acho muito saudável que aconteça, mas esse acompanhamento dos pais, ele deve ser muito, muito, assim, acompanhado de pertinho, porque ali, né, nesse limiar que existe, nessa pequena linha tênue que existe entre a criança para a adolescência, né, e que vai talvez trazer esse tipo de transtorno para a casa, né, para o movimento que existe, o movimento familiar, e vai mudar todo o contexto que às vezes é bastante dolorido, tanto para quem vai ser tratado, como aquela pessoa que precisa daí ter um outro tipo de acompanhamento. Tá, gente? Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês que têm filhos adolescentes ou, de repente, até que ainda vão chegar na adolescência, mas podem, sim, de antemão, serem acompanhados. Tá certo, gente? Essa é a nossa história da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal, né? E na próxima semana a gente volta com uma nova história. Tá certo?